Antes de começarmos a reflexão acerca do Evangelho, eu gostaria de citar uma obra de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, intitulada Pensamento e Vida. E lá naquela obra, Emmanuel traz algumas definições, alguns conceitos, reflexões acerca do pensamento, do ponto de vista espiritual, que tantas vezes encarnados na Terra nos faz impedir de ter esse entendimento profundo, e Emmanuel, portanto, traz em um livrinho bem fino, mas com ensinamento fantástico, Pensamento e Vida, algumas definições. E o que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão inicial é o momento em que Emmanuel nos diz que o que impulsiona os nossos pensamentos é a nossa vontade. Basta a gente querer, basta estimularmos o nosso pensamento, que conseguiremos intervir e interagir no pensamento uns dos outros. Ele ainda afirma que o pensamento é o espelho da vida, e desde o momento em que a gente vive em comunhão uns com os outros, desde que a gente vive em sociedade, é inevitável que não haja interação de pensamento uns com os outros. Mas Emmanuel fala também algo muito interessante, que essa vontade impulsionada pelo nosso querer, ela também tem um formato. O nosso pensamento tem rosto, o nosso pensamento tem uma vibração, e este rosto, essa vibração, vai depender do que está nos nossos corações. A mente impulsiona, o coração dá forma, o sentimento vai modular. E aí a gente começa a entender alguns processos em nossas vidas nas diversas questões do cotidiano. O pai, por exemplo, quando pensa, determina, orienta o filho, tem uma ascendência moral muito grande. Mas quando a mãe faz o mesmo, toca o coração. Porque a mãe, na maioria das vezes, é essa força do querer, mas com um rosto maravilhoso do sentimento. Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, A Espiritualidade, se existe diferença de evolução entre o homem e a mulher. E eles falam que não. No entanto, mais adiante, os Espíritos vêm nos afirmar que a mulher está um passo à frente dos homens, porque já desenvolveu de uma maneira mais ostensiva o sentimento e o afeto. Portanto, assim como o homem tem o querer, tem a vontade, tem o pensar, mas já consegue embalar esse pensamento com o sentimento, com mais carinho. E eu fico imaginando o que deveria ser as determinações de Maria de Nazaré. Segundo João, aquele evangelista que tem por característica compreender o Cristo como médium de Deus, porque João dos discípulos foi o único que compreendeu a mensagem da imortalidade antes da ressurreição. Prova disso é que no momento em que Jesus sofria na cruz, era o único dos seus seguidores direto a estar compreendendo que de fato o reino não era daquele mundo, que havia muitas moradas na casa do Pai. Portanto, o livro de João traz as descrições do Cristo em sintonia com o Pai como nenhum outro evangelho, porque João entendeu isto desde o princípio. E esse evangelho de João nos traz a primeira aparição pública de Jesus nas chamadas bodas de Caná, porque ele, entendendo a comunhão do Cristo com o Pai Celestial, nos oferece, na primeira lição pública de Jesus, em que nós precisamos ter a nossa aliança com Deus, para conseguir ter a nossa aliança uns com os outros. E não adianta querer ser bom pai, boa mãe, bom esposo, bom filho, se nós não temos ainda edificada a nossa aliança com o Criador. Ele vem nos demonstrar que o Evangelho é uma mensagem de alegria, assim como a festa do casamento, a festa das bodas. Mas o que mais me chama a atenção é que Maria primeiro pede Jesus que faça algo
pois o bom vinho havia terminado. E segundo as tradições da época, as tradições judaicas, o bom vinho não era aquele que deixava a pessoa embriagada, alcoolizada. E a gente ainda ouve muitos cristãos falando: olha, eu bebo mesmo, porque Jesus estava numa festa, acabou a bebida, ele pegou a água e transformou em vinho, então ele incentivou a bebida, e eu vou beber. E aqui a gente não está fazendo juízo de valor, se vocês devem beber ou não, cada um com sua consciência. Mas antes de pegarmos isto como verdade, a gente precisa aprender o significado das coisas. E o bom vinho era o suco de uva, que não é fermentado, que não tem teor alcoólico. Como a gente vê hoje os sucos integrais, muito comum na nossa região. E aí a gente começa a perceber que ali tinha acabado o bom vinho. E segundo as tradições da época, a festa de casamento que acabava o vinho, o casal era infeliz. Por isso Maria primeiro pede a Jesus, porque ela conhecia os poderes do filho: faça alguma coisa, não deixe esse casal triste. E Jesus diz a ela: mulher, não é chegada a minha hora, eu não vou fazer nada agora, não está no tempo. Mas imaginem a determinação de uma mãe. Jesus disse a ela: não é chegada a minha hora. Ela não falou nada com Jesus, ela virou para os funcionários da festa e disse: fazei tudo o que ele vos disser. Olha a autoridade materna. Mas imaginem a força dessa frase de Maria. Imagine o que Paulo de Tarso nos recomenda: precisamos extrair o espírito da letra. Maria não falava só para os presentes daquela festa, mas já falava com a humanidade inteira que ele estava sendo apresentado para nós, que ali começava a vida pública. E se queremos entender Deus e suas leis, precisamos fazer tudo aquilo que Jesus iria nos ensinar. Portanto, meus irmãos, a partir dessa primeira reflexão, começamos a perceber que o que Allan Kardec trouxe, sendo o representante dessa espiritualidade mais alta, codificando a doutrina espírita, o que Chico Xavier deu continuidade, e tantos outros como João Nunes Maia, lido antes da palestra, Martins Peralva, Ivone do Amaral, vultos do espiritismo, que buscam trazer Jesus de novo para o coração do povo. Não há nenhuma lição no livro dos médiuns, no livro dos espíritos, em A Gênese de Allan Kardec, que seja uma nova doutrina, que seja invenção do espiritismo, mas apenas uma linguagem atual, uma linguagem acessível, uma linguagem racional para falar aquilo que Jesus já nos ensinou. Com a reencarnação não é diferente. A reencarnação não foi invenção dos espíritos. Na questão 171 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade: aonde se fundamenta o dogma da reencarnação? E a espiritualidade responde que é na grandeza e na bondade do Pai, que sempre deixa a porta do arrependimento aberta ao filho que errou. E a gente começa a perceber que o processo reencarnatório faz parte das leis da vida. E quando a gente fala de reencarnação e evangelho, na maioria das vezes, nós que somos espíritas, lembramos da passagem de Nicodemos com Jesus. Vamos falar dessa passagem, mas vocês vão perceber que é só a ponta do iceberg, que o Velho Testamento e o Novo tem muitas outras passagens que talvez nem dê tempo de comentarmos todas. Iniciamos, portanto, com essa mais conhecida, e que muitas vezes no início da passagem a gente já erra na interpretação, e que também está no Evangelho de João. E ali Nicodemos, que era um doutor da lei, não só um doutor da lei, e se fosse apenas doutor da lei, já era muita coisa, porque os religiosos que eram tidos como doutores eram muito prestigiados. E além disso, ele tinha uma característica que era a idade avançada. E naquela época, segundo as tradições judaicas, todos que tinham a idade avançada eram muito mais respeitados que os jovens. Pelo simples fato de ser mais velho, já devia ser mais respeitado. Talvez na época da maioria de nós, era comum e foi comum, hoje a gente tem perdido isso. Quando chegava uma pessoa mais velha na nossa casa, a gente tinha que beijar a mão e pedir a bênção.
Naquela época, quando chegava alguém na sua casa, você dava um beijo no rosto, mas quando era uma pessoa mais velha, você tinha que beijar a mão, reverenciando aquela pessoa. Então fazia parte dos costumes, respeito aos mais velhos. Imagine um homem mais velho e doutor da lei. Era muito respeitado. Mas o texto de João vem nos falar que, além de ser mais velho e ser um doutor da lei, ele era príncipe dos judeus. A raça judaica tinha 12 tribos, 12 famílias. E no momento em que cada uma daquelas tribos estava vivendo, eles elegiam o príncipe daquela família. O príncipe representava aquele que tinha maior sabedoria. Não só a inteligência, mas aquele que praticava também. E aí Nicodemos era um homem mais velho, doutor da lei e príncipe da sua tribo, da sua raça judaica. Devia ser muito respeitado. E a gente começa errando essa interpretação, primeiro que a gente não faz essa leitura. Quem era Nicodemos? E no segundo momento, ele procurou Jesus à noite, fala no Evangelho. Então ele procurou Jesus porque ele estava com vergonha. Ele procura à noite porque ele estava com vergonha. Se pegarmos o livro há 2000 anos, encontraremos Públio Lentulus, senador romano, procurando Jesus à noite porque ele estava com vergonha. Mas se a gente analisar os costumes da época em que os evangelhos foram escritos, a gente vai perceber que ele não estava com vergonha, pela postura que ele vai ter diante de Jesus. Mas quando diz que ele procura Jesus à noite, está falando de trevas. Todas as vezes que fala anoitecer, noite, está falando de trevas interiores. E nós procuramos Jesus pelo sofrimento. Estamos unidos na dor, nas lágrimas. A gente ouve muito na casa espírita falar que aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Nem Chico Xavier veio pelo amor. Sofreu muito dos 4 anos de idade, quando a sua mediunidade desdobra e fica muito ostensiva, até os 17, quando conhece o casal Perácio, José Perácio e Carmen Perácio, num processo de sofrimento não só dele, mas da irmã, que tinha que ser amarrada, devido aos processos obsessivos. Nenhum discípulo de Jesus procurou ele ou seguiu ele por amor. Tiveram chamados, foram por curiosidade, envolvidos pelo magnetismo, muitos passando por dificuldades enormes, talvez todos eles, mesmo porque a gente ainda nem ama. Então Nicodemos representava muitos de nós, se não todos nós. Foram atrás de Jesus porque estavam sofrendo. E olha que era um homem prestigiado, que tinha tudo na visão terrena: conhecimento, prestígio, poder, dinheiro, mas procurou Jesus porque sofria. E as primeiras palavras que ele fala com Jesus: Senhor, sei que você é mestre. Mostra que ele não tinha vergonha, mostra a sua humildade. Jesus era muito mais jovem que ele, portanto Jesus devia respeitá-lo. Jesus devia chamar Nicodemos de Senhor, de mestre, porque ele era um mestre das Escrituras. Jesus também era de origem judaica. Às vezes a gente erra e fala: Jesus não tinha religião. Jesus era judeu. Jesus cumpriu todos os preceitos que a religião judaica exige. Respeitou. O homem que criou o planeta respeitou uma religião da qual foi gerado, da qual pertencia sua família. E ali Jesus estava diante de um doutor da lei, de um príncipe judeu, da sua religião, e é chamado por esse homem de Senhor. Um homem mais velho, que certamente caminhava muito bem vestido, tinha sandálias. Jesus normalmente deveria estar andando descalço, não deveria ter uma túnica muito nova, mas asseada. E ali a gente vê uma inversão segundo os costumes da época. Senhor, sei que você é mestre, porque homem algum faria o que tem feito se Deus não estivesse com ele. Olha a visão de João descrevendo isso. Olha, eu sei que você é mestre, você é o Senhor da vida, porque um homem comum não faz o que você tem feito. Deus está com você. Olha a visão de João: você é médium do nosso Pai, você é o Cristo que esperamos, você é um espírito puro. E Jesus responde a ele: em verdade vos digo, só poderá alcançar o reino dos céus aquele que nascer de novo. Ou seja, sou um espírito puro, estou sim ligado ao Pai, mas só poderá alcançar esse reino
aquele que nascer de novo. Para você se tornar um espírito puro, você precisa respeitar o processo da reencarnação. O objetivo final do processo reencarnatório é sermos também espíritos de esfera crística. Se temos aqui hoje 100 pessoas reunidas, nós temos 100 espíritos criados como Jesus foi criado, simples e ignorante, mas com a condição de ser um espírito crístico, de ser um espírito que vai governar um planeta, que vai criar e plasmar um planeta e vai cuidar de todo um rebanho. Todos nós somos capazes. É o que Paulo fala da diversidade de dons. Precisamos entender o nosso chamado. Emmanuel nos diz que todo filho, menos rude, menos ignorante, tem o seu chamado. E esse chamado muitas vezes vem de forma sutil e a gente não consegue compreender. Nicodemos, que entendia todas as ciências do mundo, quando Jesus fala em nascer de novo, ele fica em dúvida: como pode um homem velho como eu entrar de novo no ventre da minha mãe? E Jesus então traz 2 princípios: nascerás de água e espírito. O espírito sabemos o que é, e água teoricamente sabemos. Mas como é colocar o espírito na água? A parte material a gente consegue conceber também, entender. A criança, durante a gestação, fica imersa na água. O nosso corpo carnal é formado em grande parte por água. Mas segundo as tradições da época, a palavra água fala de vida material, vida na matéria. Por isso que Jesus aparece andando sobre as águas, e naquela condição consegue prestar auxílio, porque ele estava acima das convenções terrenas, acima das questões materiais. Por isso pôde ajudar os discípulos, que enfrentavam um vento contrário na embarcação, que representa as adversidades da vida. E ali quando ele fala, nascerás em água e espírito, ele fala, vida material e vida espiritual precisa estar junto para você evoluir, para você desenvolver. Então esse é o primeiro ponto em que se trata da reencarnação no Evangelho, que vem falar que somos criados simples e ignorantes, e para sermos um dia como Jesus é, e nós podemos, precisamos reencarnar. Mas o que fazer da reencarnação? Se a gente sabe que o processo reencarnatório vai nos fazer ser espíritos puros, qual a melhor forma de aproveitar isso? Qual a maneira mais útil de colocarmos em prática tudo isso que Jesus ensinou? E aí a gente vai pegar o outro momento em que se trata de reencarnação nos evangelhos e também no Velho Testamento. Porque se Jesus fala em 2 momentos de forma mais ostensiva, o primeiro com Nicodemos e o segundo que a gente vai comentar agora, é porque são ensinos diferentes, mas que se complementam. Então agora que a gente vai começar o estudo do Evangelho. Iniciando pelo Velho Testamento e refletindo, primeiro um aspecto físico, registrado no 2º livro de Reis. O 1º e 2º livro de Reis conta algumas histórias de reis que fizeram parte da história judaica, da raça judaica. E ali no 2º livro de Reis, nós vamos ver a descrição de um profeta que vivia na região de Tisbé, e aquele profeta, segundo relatos, ele gostava de profetizar na região da Judéia, onde passava o rio Jordão. Embora as questões físicas, os costumes terrenos, a região que o espírito frequenta, não quer dizer que comprova processo reencarnatório, mas é uma das evidências que com outras evidências pode nos fazer crer. Então essa vai ser a primeira análise. 2º livro de Reis vai falar do profeta Elias. E ali, eles descrevem naquele livro que o profeta Elias se alimentava de gafanhoto e mel, que vestia uma roupa de couro de animal com um cinto na região da cintura e pregava no deserto da Judeia. Era conhecido como a voz que clamava no deserto. A partir do momento das pregações de Elias, ele passa a ser conhecido por aquele povo judeu como a voz que clama no deserto, se alimentando de gafanhoto e mel. A roupa era couro de animal, um cinto na altura da cintura, na região do rio Jordão. Capítulo 40 do livro do profeta Isaías.
conhecido também como profeta crístico. Ninguém conseguiu prever a vinda de Jesus com tantos detalhes como Isaías. Se pegarmos, por exemplo, o capítulo 53 do livro de Isaías, a gente vai perceber que é uma biografia de Jesus escrita 800 anos antes dele nascer. Homem de dores, não terá beleza nem formosura, experimentado nos trabalhos, será humilhado e desprezado por todos. Como uma ovelha será levado ao abatedouro em meio a lobos, padecerá entre dois criminosos. Então Isaías, 8 séculos antes do nascimento de Jesus, trazia uma biografia dele apenas no capítulo 53, mas no capítulo 40, ele também já profetizava acontecimentos do futuro, que não falava diretamente de Jesus, mas daqueles que reencarnaram junto ao Cristo, para auxiliar ele na mensagem renovadora que a terra conheceria. E ali ele fala, voz do que clama no deserto, fazendo relação a como o profeta Elias era conhecido. Por isso que, para entendermos algumas passagens do Novo Testamento, precisamos ir no Velho Testamento. E vocês vão perceber que com a nossa linha de raciocínio, as coisas vão se encaixar. Voz do que clama no deserto, ou seja, Elias, preparai os caminhos para a vinda do Senhor. Essa profecia de Isaías passou a ser estudado por aquele povo judeu, que acreditava em um Deus único, mas que acreditava sobretudo na vinda do Messias, do Filho de Deus. E eles começaram a perceber que aquela voz que clamava no deserto, que Elias, que já havia desencarnado, prepararia os caminhos para a vinda do Senhor. Se um espírito que já desencarnou iria preparar o caminho do Senhor, eles acreditavam em imortalidade da alma e reencarnação. Profeta Job, capítulo 14 do seu livro, ele vem nos falar, findando-se os dias da minha existência terrena, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Findar os dias da existência terrena é morrer. Então eu morrendo, eu vou esperar. Na erraticidade, segundo Kardec, porque a ela, a existência terrena, voltarei novamente. Fazia parte da crença dos judeus o processo reencarnatório. O último profeta do Velho Testamento, o último profeta antes do profeta que antecedeu o Cristo, João Batista. Antes de João, e o último livro profético do Velho Testamento é o livro de Malaquias, 4 capítulos apenas. E no último capítulo, nos 3 últimos itens, 4, 5 e 6, nós vamos ter uma mensagem maravilhosa, que ele fala o seguinte: antes do grande dia do Senhor, Elias há de voltar. Olha como que ele é mais direto e mais claro do que o próprio Isaías. Antes do grande e terrível dia do Senhor, Elias há de voltar. Mas terrível? Por que terrível? Quando a gente escuta o Evangelho, a gente sai não só esclarecido, confortado, mas incomodado. O próprio Cristo disse, eu vim trazer a espada, não a paz, a divisão do homem velho com o homem novo. Aquele que amar mais pai, mãe, filho, filha do que eu, não é digno de ser chamado meu seguidor? Não é fácil ser cristão. Basta percebermos que pelo simples fato de virmos ao Viana de Carvalho, irmos para o hospital cantar para um enfermo, a gente já ouve da família algumas injúrias. Não é fácil seguir Jesus, porque muitas vezes a gente quer seguir, mas a gente não muda. Francisco de Assis fala, aonde estiver prega o evangelho, se necessário usando palavras. A gente quer ser pregador do evangelho só com palavras, sem exemplificação. Por isso que a gente é cobrado no lar. Por isso que é difícil seguir Jesus, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ensinou o próprio Cristo. Perseverança, todo dia tentar ser melhor, esforçar para domar as más tendências, como Kardec fala, sobre o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão. Por isso que é terrível, mudar não é fácil. Por isso que é muito mais fácil esperarmos a mudança do outro e esquecendo de fazer a nossa. Antes do grande e terrível dia do Senhor, Elias há de voltar, mas veja o que Malaquias complementa ao final da sua profecia, para fazer com que coração de pais se volte ao coração dos filhos
e o coração dos filhos se volte ao coração dos pais. Elias vai voltar, vai preparar os caminhos para o Senhor, como Isaías falou, mas tem objetivo: comprovar uma reencarnação, e os profetas estavam falando de processo reencarnatório, tem que ter objetivo. Nós estamos falando da reencarnação, é para melhorar com a família. Fazer coração de pai se voltar a filhos, e filhos se voltar a pai. Se acreditar e comprovar a reencarnação resolvesse os problemas espirituais da terra, estava muito fácil. Os espíritas seriam os mais iluminados, e os espíritas têm fama de ser caridosos, muito em função do que Chico Xavier fez. Tem fama de serem calmos, muito em função do que o Chico tem feito até hoje no Brasil, com suas obras, com seus exemplos, ao ponto de um país que tem 3% mais ou menos de espírita, elegê-lo como o maior brasileiro de todos os tempos, com mais de 70% dos votos em rede nacional, ganhando, por exemplo, de Pelé, Ayrton Senna e Irmã Dulce. Alguma coisa ele fez, e a gente carrega essa fama. Mas acreditar na reencarnação não basta. Fazer o que com essa crença? Emmanuel fala que o processo reencarnatório não erra o endereço. A gente está com as pessoas certas para o nosso melhoramento. E será que essas profecias se cumpriram? Porque o próprio Cristo disse: eu não vim destruir a lei, mas cumprir. Será que essas profecias são verdadeiras? Mateus, no início do Evangelho, no capítulo 3, quando vai descrever o batismo de Jesus, que inclusive é muito interessante, se pegarmos essa definição de água, vida material, a gente já tem uma outra visão do batismo, porque ali Mateus fala que Jesus entrou na água e saiu rápido dela, e ele não está falando só do momento do batismo, mas está representando todo o histórico espiritual do Cristo. Se envolveu com a matéria, mas se desvinculou rápido dela. Ele entrou na água e saiu rápido, e Mateus continua dizendo que quando ele sai da água, eis que o céu se abre, uma nuvem branca como uma pomba pousa sobre a sua cabeça, e daquela nuvem sai uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem comprazo, escutai-o. E às vezes a gente acha que o que aconteceu foi uma pomba na cabeça de Jesus, e o Evangelho fala, uma nuvem branca como uma pomba. O que Kardec vem explicar no livro dos médiuns, ectoplasma, que antecede os processos mediúnicos de efeito físico, que foi o que aconteceu, voz direta, este é meu filho amado em quem comprazo, escutai-o. O céu se abriu para Jesus porque ele se desvinculou da matéria, se desvinculou rápido da água, por isso que ele fala em uma das bem-aventuranças, bem-aventurado o que tem puro coração, porque verá a Deus. Ele purificou o coração, desvinculando do material, valorizando o que é do Espírito, enxergou as leis de Deus como ninguém, o céu se abriu, como diz Mateus. Mas naquele momento do batismo, antes de ser batizado por João, João se nega: eu não sou digno de amarrar sua sandália, enquanto eu tenho que ir até o Senhor, você vem até mim, mostrando a humildade de Jesus. E essa tem que ser a marca do cristão, humildade. Sem humildade a gente não melhora relacionamento conjugal. Sem humildade a gente não passa a olhar mais para os filhos do que para a tela do celular. Sem humildade a gente não aceita que a mudança tem que começar em nós, não na esposa, não no pai, na mãe, no filho. Eu tenho que ir até o Senhor, você vem até mim? Deixa que se cumpra o que está nas Escrituras, disse Jesus. Este é aquele de quem o profeta Isaías havia falado. Jesus afirma isso no capítulo 3 de Mateus, no batismo. Este é aquele de quem o profeta Isaías havia falado. Isaías profetizou muita coisa. E para não restar dúvida, Jesus repete a profecia de Isaías do capítulo 40 do seu livro. Voz que clama no deserto, endireitai as veredas para a vinda do Senhor. Jesus confirma que ele, João Batista, é a reencarnação de Elias. João Batista, que segundo narrativas do Evangelho do próprio Mateus, no capítulo 2, e também dos outros evangelistas, vem nos relatar que ele vivia na região do deserto da Judéia, usava também o Rio Jordão, as margens do Rio Jordão para sua pregação, usava uma roupa de couro de animal, com cinto na altura da cintura, e se alimentava de gafanhoto e mel. Até as questões físicas
ele manteve, até o local permaneceu sendo o mesmo. E Jesus afirma: esse é aquele que Isaías falou, e repete a profecia: voz do que clama no deserto, endireitai as veredas para a vinda do Senhor. Mas a gente não pode pegar uma passagem e falar isso é reencarnação. Quando você vai apresentar um trabalho científico numa faculdade, e a doutrina espírita cristã precisa ser científica, precisamos ter mais subsídios. Capítulo 2 do Evangelho de Lucas, que foi narrado no primeiro momento pela própria mãe de Jesus, por Maria de Nazaré. O evangelho que seria escrito por Paulo, que não teve tempo, e vai designar Lucas para fazer isso por ele. E ali naquele evangelho de Lucas, nós temos Maria de Nazaré narrando os fatos. Por isso que temos tantos detalhes da noite do nascimento de Jesus, da família de Maria, como Isabel e Zacarias, aquele casal de idade avançada que Lucas já narra no primeiro capítulo do seu livro, que tinham como objetivo constituir família sendo pai e mãe, mas já com a idade avançada. E Lucas ainda traz uma outra problemática: Isabel era estéril. Diante da medicina ela não podia engravidar, e o sonho daquela família era ter um filho. E ali Zacarias, que era um homem do templo, Zacarias que era respeitado, Zacarias que era um fariseu, que conhecia todas essas profecias, das quais mencionamos, e muitas outras, de forma profunda, entra no templo na chamada hora do incenso. Só o homem poderia entrar no templo. Na hora do incenso era um momento reservado, que segundo as tradições da época, acendia o incenso, e a fumaça do incenso levava a oração até Deus. E ali Zacarias faz uma oração, pedindo a honra e a graça para ser pai, mesmo com idade avançada, mesmo a esposa com as dificuldades. E aparece para eles Gabriel, aquele espírito superior que orientou também Maria, que aproveitou a mediunidade fantástica de José, e segundo Mateus, em sonhos, em diversos desdobramentos espirituais, auxiliou José, não só a aceitar Maria, mas também a proteger Jesus indo para o Egito, voltando do Egito. Estava ali Gabriel, orientando Zacarias, que quando viu um espírito desencarnado, Lucas fala que ele caiu por terra com grande temor. Diferentemente de vós, de vocês, que não tem medo de espírito desencarnado, não é? Ele caiu por chão com grande temor. Nós temos medo do desconhecido. Conhecemos pouco ainda as questões da terra, quem dirá as questões espirituais? Isso o próprio Cristo fala para Nicodemos, que teoricamente conhecia muito, achava que conhecia muito. Você está admirado, Nicodemos, com o que eu estou falando? Que é necessário nascer de novo? Você não está conhecendo nem as coisas da terra, você quer aprofundar ainda nisso que eu te falei? Vai com calma. Precisou passar mais 2000 anos para o Espiritismo vir explicar com uma clareza maior esse processo, que nem os doutores da época foram capazes de entender. Levantai-vos, Zacarias, disse Gabriel, movimente-se, tenha coragem, porque trago a você uma notícia maravilhosa. Isabel, tua esposa, está grávida, porque para Deus não há nada impossível. Virá diante dela o espírito e a virtude de Elias. Olha o quanto Gabriel foi claro. A partir de Maria de Nazaré, que relatou para Lucas um processo mediúnico com aquele casal que fazia parte da família de Maria, foi anunciado a volta do profeta Elias. Levanta, para Deus não há nada impossível. A sua esposa, que era estéril, está grávida. Se a gente está passando por qualquer problema, vamos respeitar a opinião dos médicos, por exemplo, de um psiquiatra, mas vamos colocar sempre a vontade de Deus acima de tudo. Não vamos desanimar, não vamos entregar os pontos, vamos confiar e perseverar. E ali a fé de Isabel, a fé de Zacarias, fez com que fosse possível, segundo também os desígnios e o planejamento do alto. A sua esposa está grávida, olha a clareza de Gabriel, virá diante dela o espírito e a virtude de Elias. E para não restar dúvida, ele complementa a profecia de Malaquias, para fazer com que o coração dos pais se volte ao coração dos filhos, e o coração dos filhos se volte ao coração dos pais. Claríssimo quanto àquele processo encarnatório. Ah, Rafael, mas você falou aí das profecias. Tudo bem que os profetas falaram 2 vezes, Isaías e Malaquias, que ele ia voltar. O profeta Job falou sobre a reencarnação.
Jesus afirma esse processo reencarnatório no batismo, cita ainda Isaías. Lucas registra o diálogo de um espírito desencarnado com Zacarias, e ali também afirma e cita Malaquias, mas precisa de mais, porque eu sou científico, precisamos de mais evidências. Você citou também a questão da localização da roupa, da forma que se alimentava, mas eu ainda não estou satisfeito, então segura essa, capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Para entender o 11, a gente tem que voltar no 10, Jesus reunido com seus 12 discípulos, e ali começa: ide e pregai, mas pregai antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, dizei a elas que é chegado o reino dos céus. E durante todo o capítulo 10, Jesus vai orientando os seus discípulos. Se querem ser discípulos de Jesus, estuda o capítulo 10 de Mateus, ali tem todas as diretrizes para aquele que quer seguir Jesus. O capítulo 11, e olha a característica de Mateus, o evangelista que escreveu o evangelho em tempo real, conforme ia vivenciando as atitudes de Jesus em vida pública e anotando, ou seja, o evangelho que mais respeita a questão cronológica. E aí Mateus no 10 registra que Jesus conversa com os discípulos. No 11, os discípulos de João Batista chegam-se perto de Jesus. Com quem Jesus estava? Com seus discípulos. João Batista já havia sido preso. Mais tarde, capítulo 14, início do capítulo 14, é decapitado. Mas estava preso. E aí os discípulos de João Batista chegam e perguntam para Jesus, na presença dos discípulos de Jesus: é você o Messias ou temos que esperar por outro? Jesus não responde que sim nem que não, mas diz a eles: vai e dizei a João que os cegos enxergam, que os mudos falam, que os coxos caminham e que o evangelho é pregado aos pobres. Vai e fala com João do meu exemplo. Não fala que eu estou pregando, que eu estou falando palavras bonitas, ou que eu respondi que sim ou que não, mas fala do que eu tenho feito pela humanidade. Saem os discípulos de João e ficam certamente Jesus e os seus discípulos. E o Cristo fala o seguinte com seus seguidores: dos nascidos de mulher, João é o maior. Vejam bem, de todos os espíritos depois de Jesus que passaram pela terra, o mais evoluído, João Batista. E isso não é espiritismo que está falando, é o próprio Cristo, está registrado em Mateus. Dos nascidos de mulher, João é o maior, mas no reino dos céus é o menor. Lembram do diálogo de Jesus com Nicodemos? Olha, você é mestre e senhor, porque ninguém faz o que tem feito se Deus não estivesse com ele. Ou seja, você está em sintonia com o Pai, você é um espírito puro. E Jesus fala: tudo bem, eu sou, mas para estar no reino dos céus, para ter essa pureza é necessário nascer de novo. E ele fala sobre João: dos nascidos de mulher, João é o maior, mas no reino dos céus é o menor. Ou seja, não é puro ainda. E se não é puro, o que é que ele tem que fazer? Reencarnar, nascer de novo. Então fiquem com essa informação aí na mente, tá? Daqui a pouco vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. O evangelho é isso, é um quebra-cabeça. A gente vai encaixando as partes e entendendo de forma mais profunda. Essa é a proposta do espiritismo. Vocês podem pegar qualquer fenômeno mediúnico do livro dos médiuns, ele já está sendo relatado no evangelho. E eu não entendo por que as pessoas querem colocar no espiritismo uma doutrina sem Jesus. Tudo que tem, todas as mensagens, a gente encontra no evangelho. E ali Jesus fala: dos nascidos de mulher, João é o maior, mas o menor do reino dos céus. E ele continua dizendo: se querem bem dar crédito a ele, ou seja, se vocês querem entender profundamente quem que é esse profeta João, porque foi o último dos profetas, ele mesmo é o Elias que há de vir. Os que têm ouvido para ouvir, que ouçam. Se querem dar crédito, ele mesmo é o Elias que há de vir. Aqueles que têm ouvido para ouvir, que ouçam. Tem como ser mais claro? Tem necessidade de comprovar mais alguma coisa? Mais alguma evidência? Então tá, vamos lá. Capítulo 17 de Mateus. A transfiguração de Jesus. Uma reunião mediúnica a céu aberto. Agora, aqui no Viana de Carvalho, quando tem reunião mediúnica, é só para ver fenômeno ou tem alguma coisa séria que acontece lá dentro? Certamente tem muita coisa séria. Assim como todas as reuniões mediúnicas precisam de ter um contexto sério. E a transfiguração de Jesus não foi só para o olho dele ficar brilhando, não. Nem para as vestes ficarem brancas como a neve. E do seu corpo saiu uma luz intensa. Tampouco para materializar dois espíritos do lado dele.
Moisés e Elias, e ainda depois de um fenômeno de voz direta que fala a mesma coisa do batismo: este é o meu filho amado em quem compraz o escutai. Depois também de uma nuvem branca os cobrir, ectoplasma. Esse é mais ou menos o contexto. Inclusive, quem quiser entender melhor essa passagem, amanhã à noite, qual que é o local mesmo, Paulo? Leopoldo Sirli. A gente vai falar só sobre a transfiguração de Jesus lá, com detalhes. E aí, naquele momento da transfiguração, não foi só para ter esses fenômenos, foi para ter algum ensino. Mas olha só que interessante. Olha os espíritos que se materializam do lado de Jesus: Moisés e Elias. Rafael, mas Elias não é João Batista? Como é que ele está materializado ali? João Batista estava vivo? Não estava. Mateus é o que mais respeita a ordem cronológica, já era o capítulo 17, já tinha sido decapitado. Ele materializa. Olha os discípulos que estavam lá: Pedro, João e Tiago. Será que Jesus escolheu aleatoriamente ou tinha um porquê deles estarem ali também? Que eles tinham dons, características que seriam necessárias para aquela reunião seríssima. Entre a primeira revelação, Moisés, a segunda revelação, Jesus. E o que Elias estava fazendo ali? Que revelação era aquela? Ou ele estava só de curioso? Pedro, a característica dele, se estudarmos também profundamente a vida de Simão Pedro, no Paulo Estevão, Boa Nova, nos Evangelhos, a gente vai ver que Jesus confiou a ele a religião. O cristianismo foi fundado depois da crucificação de Jesus. E o ponto de equilíbrio era Pedro. Um dia perguntaram a Chico Xavier: quem foi mais importante no cristianismo primitivo, Paulo ou Estevão? E Chico Xavier respondeu: Simão Pedro, porque ele foi o equilíbrio do movimento. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Ah, Senhor, muitos dizem que você é Elias que voltou, outros falam que é mais um profeta. E vós, quem dizeis que sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Pedro, que não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. E em verdade eu vos digo: tu és Pedro, tu és rocha, e em cima dessa rocha edificarei a minha igreja. A rocha era o equilíbrio, era o sustentáculo. Pedro era o discípulo da religião. Tiago, irmão do evangelista João, foi o primeiro dos discípulos de Jesus a ser martirizado. Logo após o martírio de Estevão, não suportaram as pregações de Tiago. O motivo pelo qual Tiago foi morto e martirizado foi a pregação. A forma que ele falava de Jesus incomodava muito os fariseus. Tiago foi o discípulo do Cristo que mais compreendeu a filosofia cristã. Era o discípulo da filosofia. João, não há outro discípulo como ele, que compreendesse os processos da mediunidade, e a mediunidade é a ciência mais exata da vida. Era o discípulo da ciência. Estavam ali, portanto, reunidos o tríplice aspecto do espiritismo, personificado em Pedro, João, Tiago. Estava ali primeira, segunda revelação, e certamente João Batista, que reencarnou, sendo Elias na sua última existência, e recebendo certamente das mãos de Jesus a responsabilidade pela terceira revelação. Quando eles descem daquela montanha, Pedro, que era o discípulo também da emoção, pergunta a Jesus: Senhor, não dizem os escribas, ou seja, não está relatado no Velho Testamento, porque todas as passagens do Velho Testamento que prometiam a vinda de Elias, Pedro conhecia. Não dizem os escribas que é mister, ou seja, que é necessário que Elias volte antes da vinda do Salvador? Pedro ficou confuso, porque ele viu Elias, não sabia que Elias tinha reencarnado como João Batista, não havia compreendido ainda as lições de Jesus, ainda que Jesus tivesse sido claro em muitos momentos, e ele ouve o fenômeno de voz direta na transfiguração que fala: este é meu filho amado em quem comprazo, escutai-o. Quem está mentindo então? Se Jesus era o Filho de Deus, segundo aquela voz, e os escribas, o Velho Testamento fala que antes da vinda do Salvador, Elias tem que voltar, e Elias não tinha voltado, Elias estava ali, quem está mentindo? Foi essa pergunta que ele fez para Jesus: é o Senhor e essa voz que está mentindo, ou é os nossos irmãos que escreveram aí as Escrituras Sagradas?
E aí Jesus então fala com Pedro: realmente, Elias voltará. Desculpa. De fato, as Escrituras são verdadeiras. Elias já veio e restaurará todas as coisas. Vejam bem, Elias já veio, passado, vírgula, e vai adicionar uma informação: restaurará todas as coisas. Elias já veio e vai restaurar todas as coisas. Capítulo 14 do Evangelho de João, depois da Santa Ceia, depois de Jesus falar das muitas moradas na casa do Pai, que seremos reconhecidos por muito nos amarem e nos respeitarem, depois de ter sido vestido como escravo e lavado o pé de todos os discípulos e dizer a eles: vós me chamais de Senhor e Mestre, e eu sou. Se eu, Senhor e Mestre, estou lavando os pés de vocês, espero que vocês façam o mesmo. Ninguém vai conseguir seguir Jesus sem simplicidade. Precisamos estar aqui para servir. Mas no capítulo 14, depois de todos esses acontecimentos, Jesus fala: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao meu Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente em vós e convosco. O Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, mas vós o conheceis. João Batista. É um processo de restauração. Para finalizarmos, e para entendermos o contexto da reencarnação, qual a melhor forma de utilizar? Vamos pegar o capítulo 2 do livro Boa Nova, de autoria espiritual de Humberto de Campos, e que, segundo Chico Xavier, está entre os 3 livros mais especiais da sua lavra mediúnica, ao lado de Cartas de uma Morta, único livro escrito pela mãe de Chico Xavier, Maria São João de Deus, que tem informações, por exemplo, que tem um planeta no sistema solar que é banhado por 3 sóis. Quando ele publicou isso em 1934, principalmente os espíritos acharam que Chico estava ficando doido. Agora, nos anos 2000, comprovaram que no sistema solar tem planeta com 3 sóis. E ali ele fala muitas outras revelações, até o tempo de uma volta do Sol em Marte, que foi comprovado também agora, há 8 meses. E aí ele cita Paulo Estevão, Cartas de uma Morta e Boa Nova. No prefácio de Boa Nova, Humberto de Campos fala que estava trazendo para a humanidade 30 histórias inéditas da vida de Jesus que nós não conhecíamos. O capítulo 2 é uma delas. Maria recebe a visita da sua prima Isabel, quando Jesus tinha 12 anos e João Batista 12 e meio. As mães falando umas com as outras, está falando dos filhos, obviamente. E Isabel fala: Maria, eu estou muito preocupada, porque meu filho, por mais que é um menino bom, ele me deixa um pouco sem entender. Ele some aqui de casa, ele fica horas e horas e horas desaparecido. E quando eu vou encontrar, ele está em meditação profunda no deserto da Judéia. É uma criança, como é que uma criança faz isso? E Maria fala: pois é, Jesus faz o mesmo. Eu sei que os nossos filhos trazem uma mensagem de paz e esperança para a humanidade inteira, mas eu tenho medo. Principalmente que de vez em quando Jesus, quando some, ele costuma aparecer com os ladrões que são conhecidos aqui da região, oferecendo para eles banho, comida. Eu fico desesperada. Mas o que mais me chamou a atenção nos últimos dias foi o momento em que eu chamei José para conversar. Falei com ele todas as minhas preocupações, ele ficou calado, mas no dia seguinte, como se soubesse de todo o teor da conversa, Jesus chegou para mim e perguntou: mãe, o que queres tu de mim? Pais, mães, o que queremos dos nossos filhos? E ela obviamente respondeu: eu sou mãe, eu preocupo e quero o seu bem. Olha a resposta de Jesus: não se preocupe, minha mãe, porque eu já estou com Deus. Pais e mães, não se preocupem se estão mostrando um caminho de Deus para os vossos filhos. Olha a responsabilidade. O primeiro mandamento que existe no Velho Testamento, no livro sagrado da vida, com promessa: honrai pai e mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor Deus vos dará. Precisamos honrar os nossos pais para sermos honrados por nossos filhos. Precisamos ensinar os nossos filhos o caminho de Deus. Não se preocupe, porque eu já estou com Deus, disse Jesus. E ela respondeu: eu sei, mas eu vou continuar preocupando, que eu sou mãe. Pouca característica de uma mãe, né? E Jesus então fala com ela: tudo bem, minha mãe, então a partir de hoje te darei a maior exemplificação aos olhos do Pai. Olha que pesado isso, gente. Com 12 anos o menino falando: fica tranquila, porque a partir de hoje eu vou te dar a maior exemplificação aos olhos do Pai. Aí Humberto de Campos comenta que naquele mesmo dia, Jesus, com humildade, aproximou-se de José e pediu a ele que o admitisse nos trabalhos da carpintaria. Cumprindo o que fala, por exemplo, no Velho Testamento: comerás o pão
com o suor do próprio rosto, estando presente todos os dias no ambiente do lar, levando alegria, fraternidade e concórdia, e ajudando o pai e a mãe no sustento diário. Fez isso até os 30 anos de idade. Do 0 aos 30, Jesus foi filho, um bom filho. 90% do tempo de Jesus foi para a família. Olha os alicerces que Jesus fala no Boa Nova: religião e o valor do trabalho, a presença no lar. Se a gente consegue oferecer isso para os filhos, podemos ficar tranquilos. Quando Maria e Isabel se deram conta, conversando, o tempo tinha passado, cadê os meninos? Sozinho eles já sumiram, imagina os dois juntos. Humberto de Campos fala que elas foram achá-los na região de Nazaré, onde havia uma colina muito alta, e que dali, Jesus estava como um general de guerra, com seu pequeno indicador, mostrando todas aquelas passagens que mais tarde ficariam imortalizadas na história do cristianismo, como o Monte das Oliveiras, o próprio Monte Tabor da Transfiguração, e de forma enigmática Humberto de Campos fala: o que será que Jesus conversava com João? Porque aquele foi, segundo Humberto de Campos, o primeiro encontro na terra entre o amor e a verdade. O amor, Jesus; a verdade, João Batista. Isabel abraça João, se despede de Maria e fala com Jesus: e você, meu filho, não quer vir conosco? Como qualquer tia falaria: vamos passar uma temporada lá em casa. E Jesus profeticamente responde: é necessário que João vá primeiro. Com 12 anos, dando testemunho e cumprindo as Escrituras. João Batista, certamente, tutela o Espiritismo. Não podemos afirmar se João foi o próprio Allan Kardec, ou se João foi o Espírito de verdade, que em verdade é um médium de Jesus no mundo espiritual, expressando o pensamento do Mestre da maneira mais cristalina. O certo é que João, o discípulo que é o mais evoluído depois do Cristo, tutela essa doutrina que hoje nós abraçamos. A verdade é que nunca nos faltou e nunca vai nos faltar um apoio espiritual. A verdade é que o próprio Cristo conhece cada um de nós pelo nome, porque o pastor conhece todas as suas ovelhas. E a verdade é que a reencarnação não erra o endereço, que possamos amar muito, que possamos respeitar muito as diferenças conjugais entre pai e mãe, filho e filha, para que um dia a gente consiga também entender profundamente qual é o maior objetivo e a melhor forma de utilizar o conhecimento da reencarnação, fazendo com que coração de pais se volte a coração de filhos e coração de filhos se volte a coração dos pais. Obrigado pela atenção e que Jesus nos abençoe.